a Ricardo Nunes, né, o prefeito de São Paulo, ele ficou bravo com a Marta Suplicy. Ontem ela se encontrou com o presidente Lula e ele decidiu demitir a Marta, que é secretária de Assuntos Internacionais da Prefeitura de São Paulo. A própria carta, a Marta já ia entregar uma carta para ele de demissão também, mas ele se irritou, vai demitir a Marta e eles vão se encontrar agora, deve estar acontecendo agora esse encontro às 5h30 da tarde. O nosso site traz um destaque da Folha, além da reportagem da Carla, embaixo da reportagem da Carla, se você acessar o nosso site, vai ver essa coluna painel na Folha, que traz que Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, disse que a adesão de Marta a Boulos não surpreende porque ela sempre foi de esquerda. O PL deve indicar vice na chapa do Ricardo Nunes, principal adversário de Guilherme Boulos, ou seja, Marta sai do governo Nunes, sai de um posto da Prefeitura de São Paulo para enfrentar o atual chefe dela, o prefeito Ricardo Nunes, compondo a chapa com Guilherme Boulos do PSOL e voltando ao PT. Couto, uma reviravolta, né? A Marta que saiu brigando com integrantes do PT, ela defendeu uma terceira candidatura do presidente Lula, era contra a candidatura à reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff, votou pelo impeachment, enfim, e houve muitos atritos nesse caminho, mas ela decide retornar ao PT depois de conversar com o presidente Lula. Eu não entendi direito qual foi a tática lógica do prefeito Ricardo Nunes nessa história. Está na cara de algumas semanas que a Marta já tinha conversado com o Lula e a tendência era ela ser vice do Boulos, apesar de todas as arestas que ela tem com o PT, mas isso o Lula resolve lá, os problemas internos. Né? E esse negócio dela ser de esquerda, ela foi a vida inteira do PT, saiu do PT não faz muito tempo. Né? É um ganho eleitoral, sim, sem dúvida, para o Guilherme Boulos, e um desgaste que não precisava ter acontecido para o prefeito Ricardo Nunes, ele devia ter telefonado para Marta já há mais tempo, né, e perguntar, escuta, e essa história que você vai voltar para o PT, como é que é? Ele ficou enrolando, e ela também, e aí foi um desgaste grande para ele. Né? E, pelo menos agora está definida essa história. Era mais uma novela que estava rolando desde o ano passado. Aí. E ontem ficou certo. O Rui Falcão deu entrevista, né, o ex-presidente do PT, deputado federal, que participou da reunião do Lula com a Marta, de que ela iria ser a vice do Boulos. Só falta agora conversar com ele, com o candidato. Né? Mas eu acho que isso aí está encaminhado. Né? Foi um desgaste desnecessário do prefeito nessa história. Ele não é um grande político, não. Pois é. Ô, Isabela, e você, como é que tá vendo isso? O Nunes ficou bravo, não é para menos. Qual que é a tua avaliação disso tudo, né? A candidatura do Boulos, por exemplo, tendo a Marta. A Marta é muito forte na periferia, em bairros da periferia de São Paulo. Ela teve, né, durante a sua gestão na Prefeitura de São Paulo, projetos importantes que ainda impactam, trazem um impacto positivo à imagem dela. Ela é bem avaliada em alguns locais. O Boulos, ele é bem avaliado em alguns pontos, mas também ele tem uma restrição em outros pontos da capital paulista. Você acredita que essa dupla, apesar de ser uma dupla esquerda-esquerda, né, já que o Valdemar coloca aí a Marta no campo da esquerda e o Boulos também é da esquerda, ela pode ser interessante politicamente, estrategicamente, eleitoralmente, né, para a eleição desse ano? Eu acho que essa escolha, né, assim como o coach falou, a gente já estava esperando, né, mas essa escolha ela tende a mudar o jogo. Eu acho que favoravelmente para a chapa Boulos-Marta, né? Porque não só tem a experiência da Marta já ter sido prefeita, mas como você falou, a Marta tem um tipo de eleitor que ainda permanece muito fiel na cidade de São Paulo. A Marta foi responsável por coisas importantes no transporte, né, assim como a Irundina, então a marca dela relacionada ao transporte, né, questões sobre corredor de ônibus, bilhete único, ainda se mantém, mas principalmente no campo da educação, né? A Marta foi importante, por exemplo, no campo da educação, na construção dos CELS, né, daqueles centros unificados, que aí tem desde educação infantil até faculdade, né, e são áreas importantes de lazer na periferia. Então tem na periferia, lugares, por exemplo, que você não tinha quase que equipamento, né, público. A Marta foi responsável por, durante sua gestão, criar isso e dar um incremento, principalmente na área de arte, de cultura e de educação. Então, sim, eu acho que isso tende a reforçar muito a campanha, enfim, a chapa Boulos
Marta. E aí, além dessa questão, já que a gente está falando sobre ser de esquerda, né, a Marta também tem uma outra vantagem. A Marta consegue ter um bom diálogo e circula muito bem entre empresários, entre aquele setor que ele não necessariamente ele vai ser, digamos, tão claramente identificado com as agendas ou mesmo com a figura do Boulos. Porque a figura do Boulos, principalmente dentro do setor empresarial, dos setores, digamos, ou de centro ou de centro-direita, o Boulos tende a despertar uma certa desconfiança, principalmente pelas suas relações com o movimento social, com a questão das ocupações, e há um entendimento ainda, né, isso tem mudado, mas há um entendimento, né, de falar que ocupação é igual a invasão, enfim, isso é uma outra discussão, mas de qualquer forma, ainda que os movimentos de moradia sejam legítimos, você tem toda uma desconfiança de certos setores da sociedade mais conservadores, ou centro, ou direita, ou de esquerda, em relação à figura do Boulos. E eu acho que a Marta pode não só abrir pontes e diálogos com determinados setores da sociedade em que o Boulos não faria, teria muita dificuldade, tanto do ponto de vista, né, do empresariado, etc., tem os eleitores, mas tem também essa possibilidade de que a Marta, de uma certa maneira, suavize um pouco a imagem do Boulos para aquele eleitor que tem um pouco de desconfiança da relação do Boulos com movimentos sociais de moradia, né? Então, eu acho que sim. Agora, complementando sobre a atuação do Nunes, né, eu acho que isso é muito ruim, a forma como ele está lidando com a situação, porque, primeiro, né, não é surpresa, como o coach falou, ele já sabia que isso iria acontecer, e quando ele demite a Marta, né, assim, algumas horas antes da própria Marta pedir a saída, isso soa, pelo menos para mim, como uma coisa de mal perdedor, né, uma coisa um pouco de birra, e isso é muito ruim, né, eu acho que para ele isso não pegou muito bem, não. Que a Marta percebeu que Oi. Mais uma coisa sobre o que a Isabela falou, está perfeita a análise dela. Acho que sim, a Marta abre portas no empresariado, na alta sociedade paulistana e tal, que ela é uma pessoa da alta sociedade paulistana. Apesar do Valdemar achar que ela é de esquerda, 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 ela é no máximo de centro-esquerda pelo longo período dela no PT. Mas ela vem da classe A, ela se dá bem com o topo da pirâmide social, né? Então, isso vai sim ajudar o Boulos. Ela não pode só na periferia, não. Ela tem força na classe média. E eu quero lembrar que a Marta é muito mulheres, que é também um eleitorado preferencial do Lula, né? Ela foi a primeira mulher feminista que assumiu o papel de feminista na televisão brasileira, que fez muito sucesso na TV Globo muitos anos atrás, acho que vocês não tinham nem nascido ainda, mas ela tem, desde aquela época, eu me lembro, nós fomos fazer uma caravana do Lula na campanha de 94, na Amazônia, né? E a pessoa mais conhecida que tinha lá era a Marta. Todo mundo queria autógrafo da Marta, não era o Lula, não eram os outros políticos e tal. Ela é uma figura nacional, né? Pelo longo tempo que trabalhou na televisão também, por ter sido prefeita de São Paulo. Eu me lembro um pouco essa aliança aí do Boulos com a Marta, o que o Lula fez com gente que também todo mundo, lá tinha muitas arestas, e mostrou que foi bom não só na campanha, como está sendo muito bom no governo também.